Olá, seja bem-vindo à comunidade adventista da Igreja do Riacho Grande. Aqui é um lugar onde nos reunimos semanalmente, de sábado a sábado, para juntos confraternizarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Nesses sábados nós estamos estudando a série Pelos Muitos Caminhos de Deus. Já estudamos sobre Belém e suas lições, já estudamos sobre a cidade de Nazaré no último sábado e as lições que ela tem a nos ensinar, e hoje eu convido você a ir comigo até Caná da Galileia, uma cidade localizada a 6 quilômetros de Nazaré, que foi o tema do último sermão, e uma cidade muito importante na história bíblica. Acompanhe comigo o relato de João capítulo 2. Diz assim o Evangelho: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, se bem que não sabia de onde viera, mas sabiam os serventes, ele chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já todos se fartaram, servem o vinho ruim, inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final? E com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós temos fortes evidências para achar que este relato que nós acabamos de ler foi o primeiro milagre de Jesus. A leitura do texto diz que este foi o primeiro sinal, foi o início dos sinais que Cristo iria realizar. Jesus estava iniciando o seu ministério. Era por volta do ano 27 e meio da vida de Cristo, ou 31 e meio, dependendo das contagens. Mas Jesus estava iniciando o seu ministério com os sinais que ele teria de realizar na salvação do ser humano. Vocês veem agora no telão um pouco da cidade de Caná. É uma cidade localizada às margens também do Mar da Galileia, ou bem próximo, e como eu já mencionei para vocês, a 6 quilômetros da cidade de Nazaré, que nós mencionamos no sermão passado. Não se sabe ao certo o local exato em que Jesus tenha realizado este milagre. Mas Caná, com este sinal que Jesus acabou de realizar, nos ensina algumas lições. Note algumas ênfases do texto bíblico. Volte à leitura do texto bíblico comigo. Primeiro, note a história que está por detrás da história. Diz o texto bíblico que havia um casamento e a mãe de Jesus estava ali e Jesus foi convidado. Na época de Cristo, os casamentos duravam dias, 7 dias, semanas, e era responsabilidade da família dos noivos, especialmente do noivo, manter toda a comida e bebida daqueles dias e dias de festa. Como em Israel, comida não se acha tão fácil. Você não convida qualquer um para ir a uma festa ou para comer em sua casa. Desse modo, uma pessoa convidada também não pode negar almoçar ou cear com você. Mas quando você convida alguém, você não deve jamais deixar faltar a comida ou a bebida. Até hoje, em nossos dias, não é verdade? Se você fosse convidado, por exemplo, para cear em minha casa, para jantar ou almoçar, e faltasse a comida, como você se sentiria? O que você pensaria? Certamente você diria que falta de respeito. Bom, eles estavam no meio de uma festa. Jesus começou o seu ministério de salvação do homem em um casamento. E sabe o que aconteceu? Acabou o vinho. O texto bíblico diz que o puro suco da uva havia faltado. E de alguma forma a mãe de Jesus, que provavelmente fosse uma das organizadoras da festa, responsável pela bebida, viu que Jesus estava ali no casamento de um parente, de um familiar dele, com os seus discípulos. E ela foi até Cristo. Essa é uma atitude interessante de Maria, porque Jesus já estava perto ali dos 30 anos. Ela acompanhara Jesus desde pequena e nunca vira Jesus fazer um milagre. José, por exemplo, seu esposo adoeceu, morreu segundo a tradição, e Jesus não fez nada.
Jesus também havia ido para ser batizado por João Batista, dizem os outros evangelhos. Depois passou 40 dias no deserto. Temos fortes evidências de que Maria não via Jesus há pelo menos 6 meses. E nunca viu Jesus realizar um milagre. Mas a despeito de tudo, o que é que ela diz para os serventes? Façam tudo o que ele vos disser. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você que esteja me ouvindo, você nunca viu um milagre na sua vida. Ou pensa que não viu, porque nós somos um milagre. Talvez você tenha orado há muito tempo por um milagre, pela situação difícil da sua vida e a solução dessa situação. Maria também não tinha visto nenhum milagre ainda. A despeito de tudo isso, ela confiava em Jesus. Sabe por quê? A lógica bíblica é que você não tem que ver para crer. Você tem que crer para poder ver. E nesta confiança, Maria pede que os serventes façam tudo o que Jesus dissesse. É curioso que Jesus olha para Maria e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 4 do capítulo 2. Foi Jesus mal educado com Maria? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que sim. Na verdade, não. Chamar uma mulher de mulher não era uma falta de educação. Na própria cruz do Calvário, pendurado, Jesus olha para o discípulo João e diz: eis aí a tua mãe. Olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Para outras mulheres que o procuraram para realizar milagres, Jesus disse: mulher, que queres que eu te faça? Então não era uma falta de respeito. Era uma forma de chamar alguém. Mas também não era a forma de chamar a sua mãe. Então eu pergunto, por que Jesus a chamou de mulher? É porque Jesus, a partir daquele momento, provavelmente, estivesse estabelecendo um limite entre Criador e criatura. Jesus estaria dizendo: agora o relacionamento que nós temos não é mais de mãe e filho, mas de Criador e criatura. Ou seja, embora Jesus respeitasse Maria, aquela que um dia tinha sido a Virgem Maria, lhe dado à luz, Jesus agora estabelece um limite: você é um ser humano e eu sou o teu Criador. Numa outra parte da história, entra o milagre. O texto bíblico nos diz que estavam ali, verso 6, 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as suas purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Mais ou menos, em contagens atuais, uns 600 litros de água, provavelmente. Era o que tinha ali. Tinha acabado o vinho da festa, o puro suco da uva. Maria provavelmente fosse uma das responsáveis pela bebida e faltou. Era desonra, era vergonha. E quando nós não conseguimos soluções humanas, Maria fez o certo. Ela foi até Jesus. Agora Jesus pega essas águas e ordena aos serventes que encham as talhas de água, 600 litros de água, tiram e levam ao mestre-sala. E está ali o puro suco da uva. Que lição existe aqui para cada um de nós? Talvez esta seja a chave desse texto. É possível que a maior lição do texto que nós estamos estudando juntos, neste momento, esteja nesses versos. Exatamente pelo princípio pelo qual João construiu o seu evangelho. Capítulo 20, versículos 30 e 31, dizem que este evangelho foi escrito para que creais que Jesus é o Cristo e, crendo, tenham vida nele. Exatamente isso. O público de João não era um público que tinha visto Jesus pessoalmente. Não era um público que tinha visto Jesus realizar milagres. Eles também nunca tinham sido tocados por Jesus ou haviam tocado em Jesus. O Evangelho de João foi provavelmente o último livro da Bíblia a ser escrito entre os anos 90 e o ano 100, final do primeiro século. O público que lia o Evangelho de João, o público primário, estava já duvidando a respeito da pessoa de Cristo. Alguns deles já não acreditavam mais. E João escreve o seu Evangelho para provar que Jesus é o Cristo. E este sinal que nós estamos lendo é a primeira evidência da divindade de Jesus. Agora, você sabe o que significa aceitar a divindade de Jesus? Dentro do aspecto do quarto evangelho. E aqui está a maior lição. Aceitar a divindade de Jesus significa exatamente reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Sabe por quê? Muitos religiosos hoje aceitam Jesus como Salvador, não é?
Você vai nas igrejas por esse mundo afora, todos querem aceitar Jesus como Salvador. Poucos são aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida, aquele que realiza mudanças. Mas pastor, você pode pensar, o que tem a ver o milagre das bodas em Caná? Transformar água em vinho com Jesus como Senhor da minha vida. Bem, querido, exatamente aqui está a ênfase. Sabe por quê? Nós geralmente ouvimos esse texto bíblico de João capítulo 2 em sermões de casamento. É possível que você, que esteja me ouvindo e já é casado, se lembre que no seu casamento usaram esse texto para falar sobre casamento. Esse texto está ocorrendo durante um casamento, mas ele não tem nada a ver com casamento. Ele tem que ver com salvação, com justificação pela graça. Sabe por quê? Porque aqui no Evangelho de João, o que mais é discutido é Jesus como Senhor e Salvador. Não só Salvador, mas também Senhor. Não só Senhor, mas também Salvador. Ou como disse o próprio Calvino, eu não quero jamais um Cristo sem lei e nem uma lei sem Cristo, mas os dois aspectos da verdade que se unem. E o que isso tem a ver com salvação? Bem, imaginem comigo. O judeu não entraria numa festa para cear, para comer, sem antes passar pelo rito da purificação, da lavagem das mãos. Então essas águas que ali estavam, nessas talhas, eram usadas para a purificação dos judeus, diz o texto bíblico. Acompanhem comigo novamente. O texto bíblico nos diz, estavam ali, verso 6, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as suas purificações. 600 litros de água, 2 ou 3 metretas. Ou seja, essas águas estavam ali para que os judeus não entrassem na festa, não entrassem no recinto da festa, sem se purificar as tradições humanas. Quando Jesus pega esta água e transforma esta água no puro suco da uva, e este puro suco da uva, que outrora foi água, está sendo usado lá dentro na festa, você consegue imaginar os judeus chegando para a festa, olhando para o escravo que estava à porta, o servo que estava à porta, e dizendo: nós queremos entrar para a festa. O escravo provavelmente deve ter dito: sim, pode entrar. E o judeu pode ter dito: não, não vamos entrar sem nos lavar, sem passar pelos ritos humanos de purificação. Cadê a água? E o servo iria sorrir e diria: que água? Como que água? As águas das purificações. Essas águas de purificações que nós queremos. E o servo diria para o judeu: não existem essas águas. Por que não existem? Porque ela virou suco de uva e está lá dentro. Agora não são mais ritos externos, mas aquilo que Deus pode lhe oferecer. Então não vamos entrar para a festa, poderiam os judeus pensarem. Precisamos passar pelos ritos. O servo diria: você que sabe. Ou você entra para a festa, ou você fica fora da festa. Porque as águas foram transformadas no melhor suco da uva por Jesus Cristo. Sabe o que Deus está querendo dizer? Nós vamos romper com as tradições humanas de salvação. O que te salva mais não é a lavagem externa, mas aquilo que eu posso oferecer, e é o melhor. E aí o judeu teria que pensar: vou entrar para a festa? Participar da festa da salvação? Ou vou ficar aqui com as minhas próprias tradições? Quantas pessoas que seguem tradições religiosas de seus pais, de seus avós, e descobrem a verdade na Bíblia, não querem viver, porque pensam assim: ah, mas meu pai não seguia isso, meu avô não acreditava nisso, minha avó também não, e ao invés de seguirem a verdade da Bíblia, preferem seguir tradições humanas. A salvação em Cristo rompe com as tradições humanas, para que possamos ter a verdadeira salvação. Os judeus entraram ou não para a festa? O texto bíblico não responde, apenas continua nos dizendo que o mestre Sala, leiam comigo novamente João capítulo 2. Tendo o mestre Sala, verso 9, provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando todos já beberam fartamente, servem o suco inferior, mas você guardou o melhor até agora. Quando nós confiamos no milagre de Cristo, o melhor ainda está por vir. Eu comecei dizendo que talvez você ainda não viu milagres em sua vida, e você está passando por situações difíceis.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para aqueles que confiam em Deus, o melhor está guardado para o final. Deus parece ter o estranho hábito em nossa vida de marcar gols aos 45 minutos do segundo tempo. O melhor vem no final. Os ritos humanos não podem nos salvar. Vamos mais além. Você percebe que o texto bíblico menciona diversos personagens? Relembre comigo. Quem foram os personagens que foram mencionados até agora? Maria, a mãe de Jesus, muito bem. Quem mais? Jesus, também um outro personagem. Os seus discípulos que estavam ali com ele. O texto bíblico nos diz que tinham mais pessoas ali. Quem mais? O mestre-sala, os serventes. Quem mais? Num casamento, quem estava ali? O noivo, muito bem. O noivo, porque o mestre-sala vai falar com o noivo. Mas existe alguém que o texto não menciona, você já percebeu? Quem o texto não menciona? Dê uma olhada novamente em sua Bíblia. Confira na Bíblia. O texto bíblico não menciona a noiva. Estranho, não é? Estamos numa festa de casamento, mas o texto não menciona a noiva. A noiva não é mencionada em nenhum momento. Por quê? Aqui está a resposta. Porque se esse texto está falando de justificação e de salvação, Deus compara a salvação que Ele realiza em nossa vida a um casamento. Ele é o esposo que vem buscar a esposa, Ele é o noivo que vem buscar a noiva, que deve se preparar. Apocalipse capítulo 21 diz que viu a Santa Jerusalém descer do céu como noiva adornada para o seu esposo. A noiva não é mencionada no texto bíblico porque ela está presente o tempo todo. Isso mesmo. A noiva está presente o tempo todo. Sabe quem é a noiva? Os leitores. Porque o João está querendo nos mostrar que nós temos que confiar em milagres. É verdade. O melhor sempre está por vir no final. É verdade. Que Ele quer romper com tradições e ritos humanos da salvação. Isso também é verdade. Mas Ele quer nos mostrar que tudo isso que Deus fez, Ele fez por mim e por você. Todos esses detalhes do casamento estão aqui, porque a noiva deveria estar bem. Jesus estava ali para fazer com que tudo acontecesse da forma correta na festa. De convidado, Jesus se torna anfitrião. E é Ele quem providencia o melhor vinho. E agora o texto termina dizendo: com este milagre, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus também quer começar um ministério de salvação na minha e na sua vida. Ele veio a este mundo exatamente para buscar e salvar aquele que havia se perdido. E Ele começou o ministério de salvação do homem num casamento e vai encerrar nas bodas do Cordeiro num casamento. Cristo quer um relacionamento sério comigo e com você. Ele quer transformar a minha e a sua vida. E Ele quer que nós entendamos que Ele vai realizar sinais para manifestar a sua glória. Você não pode crer em qualquer sinal por aí, mas sinais que manifestem a glória de Deus na nossa vida. Na Bíblia, ver a glória de Deus é sempre um requisito básico para aquele que Deus tem grandes obras a realizar na sua vida. Quer ver um exemplo? Êxodo capítulo 3. Moisés, antes de libertar o povo, viu a glória de Deus. Outro exemplo, Daniel, antes de realizar grandes coisas, também contemplou esse Deus poderoso. Ezequiel, da mesma forma. Isaías, no capítulo 6, para realizar uma grande obra, ele vê o Senhor. E João, em Apocalipse, especialmente no capítulo 5, no capítulo 4, aliás, ele realiza uma grande obra no capítulo 5. Mas antes, no capítulo 4, Deus mostra, revela a sua glória ao apóstolo João. Para começar o ministério de salvação, Jesus revela a sua glória através de sinais que Ele realiza. Eu não sei, meu amigo, minha amiga, por quais sinais você está pedindo. Eu não sei também quais tradições humanas ou com quais tradições humanas você tem que romper. Eu não sei por quanto tempo, como Maria, você ainda não viu um milagre. Mas uma coisa eu sei. Deus está desejoso de manifestar a glória na sua vida.
Deus quer realizar o milagre do bom vinho. Deus tem o melhor guardado para o final. Sabe qual é a lição de Caná da Galileia que nós podemos ter em nossa mente? Rompa com as tradições. Salvação só vem dele. Creia para poder ver. E não se esqueça, acima de tudo, Cristo quer manifestar a glória dele através dos milagres que ele quer realizar na sua vida. Que você entenda através da sua vida, através desses milagres registrados na Bíblia, de que Deus sempre tem o melhor para aqueles que esperam até o fim. Deus abençoe você. Amém.